Queridos, tudo bem com vocês? Eu sou Laura Cancian, esse é o Querido Diálogo, e hoje eu trouxe um vlog de estudos, tá? Eu já estava pretendendo fazer um estude comigo, que eu vou revisar a matéria, e eu sou estudante de Direito e vou, então, estar registrando as minhas revisões aqui, e vocês podem estar estudando comigo, deixando os comentários, acrescentando coisas ao tema estudado e também deixando sugestões do que eu posso estar trazendo aqui para discutir com vocês. Um dos temas que é bem cobrado em provas de concurso se refere ao conceito de Constituição, né? Porque eu não sei se eu deixei claro hoje, é sobre a revisão de direito constitucional. Vou fazer um trecho, né? Vou tentar que não fique tão extenso o vídeo, mas então, o tema que é muito cobrado em concursos, tanto em cargos de técnico como analista de tribunais, é o conceito de Constituição, a classificação e o constitucionalismo. Então, eu procurei trazer aqui para vocês um conceito que fique claro, né, que não há unanimidade no conceito de Constituição, mas o que é muito aceito é o do professor Canutilho, né, José Gomes Canutilho, jurista português. Então, ele conceitua a Constituição como sendo uma ordenação sistemática e racional da comunidade política registrada num documento escrito, mediante o qual garantem-se os direitos fundamentais e organizam-se de acordo com o princípio da divisão de poderes ou poder político, tá? Tá aqui escrito, né, no meu caderno de estudos da Lei Seca. A nossa Constituição, então, é, sendo simplista, a norma máxima do Estado, tá? A classificação da nossa Constituição, ela é uma Constituição promulgada, formal, analítica, dogmática, eclética ou pragmática, dirigente, rígida e escrita. Se vocês quiserem, num vídeo posterior eu posso trazer mais clareza, com mais definição, cada destas características que constam na classificação da nossa Constituição, tá? E ela surge por meio de um evento chamado constitucionalismo. O que é o constitucionalismo? O constitucionalismo é a evolução das relações entre os governantes e os governados, tá? O constitucionalismo ocorre de modos diferentes em tempos distintos em vários países do mundo. Então, nós temos dentro do constitucionalismo uma subclassificação em constitucionalismo antigo, que é manifestado primeiro na civilização hebraica, lá no período da antiguidade, que era uma civilização teocrática, na qual o poder era limitado pela lei do Senhor, ou seja, era com base religiosa, e posteriormente a civilização grega, na qual havia inclusive uma escolha de cidadãos para cargos públicos já. Depois a gente tem o constitucionalismo, outro marco, né, é na Idade Média, que é marcado pela Carta Magna de 1215, em que o rei João Sem Terra teve que assinar uma carta de limitações do seu poder para que não fosse deposto pelos barões, ou seja, é a primeira vez que começa a ser limitado o poder do Estado, porque essa é uma das finalidades da Constituição, é limitar os poderes do Estado. Depois, no constitucionalismo moderno, é marcado pela Revolução Francesa e pela independência dos Estados Unidos, nas quais o povo realmente passava a legitimar a Constituição e exigir um rol de garantias, nas quais o povo o povo exigia garantias perante o Estado, tá? Para a maioria da doutrina, a Constituição só pode ser efetivamente assim chamada a partir da Revolução Francesa, em 1789, que dá origem à Constituição de 1791.
E também a partir da Constituição Americana de 1787, baseando-se novamente na ideia do professor Canutilho, nós elencamos, então, estas características que eu falei para vocês, tá? Então, a partir daí surgem as primeiras constituições com estas características de formalidade, promulgada, enfim, de forma a garantir e prever a participação do povo nas decisões políticas dos estados. E depois nós temos o neoconstitucionalismo, que é o constitucionalismo contemporâneo, que é a fase em que o Brasil adentra a partir da nossa atual Constituição, a Constituição de 88. Trata-se de um pós-positivismo que tem como base o bloco de constitucionalidade, que, se não me engano, né, são a Constituição Federal e as emendas, os princípios gerais do direito e os tratados internacionais de direitos humanos, que são votados com maioria absoluta, né? 3/5 em 2 turnos em cada casa do Congresso Nacional. Então, estes fazem parte do bloco de constitucionalidade. Então, eu acho, para não ficar extenso, vamos ficando por aqui, tá? A gente pode ler aqui, então, o artigo 1º, que diz que a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos. Aí é o clássico soci diva plu, né? Que os concurseiros usam bastante, é de bastante ajuda, tá? Ó, soci diva plu. O que é? So de soberania, o si, cidadania, o de dignidade da pessoa humana, o va, dos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, o plu, o pluralismo político, tá? Então, aí está o soci diva plu, que faz lembrar na hora da prova quais são esses fundamentos, tá, da República Federativa do Brasil. E o parágrafo único, encerrando então o artigo 1º, consta como: todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Eu espero ter ajudado e espero vocês aqui no próximo vídeo. Deixe seu comentário e se inscreva no canal para receber a notificação dos próximos. Um beijo, um abraço e fui!